boa noite. Boa noite. Estamos entrando com a nossa palestra. Boa noite, Maria. Boa noite, Jair. Bem-vindos. Já me digam aí, por favor, se o som está bom, se estão conseguindo me ver, para a gente poder começar a nossa conversa de hoje. Tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente vai esperar o pessoal terminar de entrar para dar início. Me falem aí de onde que vocês estão falando, de onde que vocês estão me vendo. Meu nome é Alessandra, estou falando com vocês aqui do interior de São Paulo, estou em São José dos Campos. Me digam também de onde vocês estão. Tá tudo bem com o áudio, pessoal? Boa noite. Enquanto vocês vão entrando, vou lembrando também a vocês que se inscrevam nas redes sociais, se inscrevam no YouTube do CIESP, no Instagram, para receberem sempre as notificações das nossas lives, dos cursos que estão agendados, que são muitos, e todos com pessoal muito competente, de muita qualidade, para trazer sempre o melhor para vocês. Bom, a Neide está falando aí de Itaquera, bem-vinda. Bom, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Alessandra e eu fui professora já durante 15 anos em universidade, em cursos técnicos e depois de um tempo, de 15 anos dando aula dessa maneira mais formal, hoje eu trabalho com uma grande paixão que eu descobri que tem tudo a ver com a sala de aula, que são os jogos de tabuleiro. E aí eu queria saber de vocês, se vocês conhecem os jogos de tabuleiro que a gente chama de jogos modernos. O que seriam os modernos? Eu já vou explicar para vocês. Queria que vocês me falassem que jogos que vocês conhecem, que jogos que vocês já jogaram de repente na sua infância, jogam em família, já levaram para a escola. Queria saber um pouquinho de vocês, para que aí eu possa apresentar alguns de novos jogos, dos jogos que estão chegando aí no mercado e que têm feito bastante sucesso dentro da área do lazer, mas que hoje nós vamos falar também sobre a possibilidade desses jogos estarem na sala de aula. Me diz aí, que jogos que vocês conhecem, que jogos que vocês gostam de jogar, já estão acostumados a jogar, que jogos que vocês levaram para a sala de aula. Vamos lá. Vou esperar um pouquinho para que vocês me respondam, para a gente dar início a essa conversa, Que eu vou falar hoje para vocês sobre esses jogos modernos e como eles são realmente essa grande ferramenta de ajuda para a gente em sala de aula, para desenvolver habilidades cognitivas, emocionais, sociais, éticas, São tantas as habilidades, tantas as possibilidades que a gente tem para usar essa ferramenta, que não é exatamente uma ferramenta de uma metodologia ativa, mas que vai nos inspirar a tornar a nossa sala de aula mais ativa, mais participativa, onde os alunos vão poder usar do seu conhecimento, vão poder colocar em prática aquilo que já aprenderam, para testar mesmo seus conhecimentos, interagir com os colegas. Então, tudo isso para que vocês possam levar para a sala de aula de uma outra forma, Se a gente pensar, a nossa sala de aula hoje, ela já mudou muito,
né? A pandemia já fez com que os professores se adaptassem de uma forma muito rápida para um novo formato de aula, né? A gente que já estava escutando sobre o EAD, sobre o ensino à distância, não pensou que pudesse fazer essa transição de uma forma tão rápida, né? Tão imediata. E isso nos alertou para outras possibilidades de ensinar, né? Para fortalecer aquilo que a própria BNCC estava nos trazendo, né? Sobre essa possibilidade de abordar os conteúdos, de trabalhar os componentes curriculares com outra visão, com outra forma de enxergar esse papel de professor, né? Que hoje a gente é bastante convidado a fazer uma facilitação do conteúdo, né? O conteúdo já está disponível no Google, já está disponível na internet, então o nosso papel é ajudar os alunos a filtrar melhor esse conhecimento, a conseguir discernir onde esse conhecimento que está tão disponível é verídico ou não, né? Mas hoje o professor trabalha bastante com esse papel do facilitador. Então, estou vendo aqui, a Ju Paiva falou que conhece dama, que conhece o xadrez, a Andréia falou que dominó. Então, assim, vocês já conhecem alguns jogos, a dama e o xadrez, que são jogos extremamente tradicionais, muito bons para serem colocados em sala de aula. E hoje eu vou trazer um pouquinho além, né? Algo que foi inspirado muito provavelmente na dama, no xadrez, em jogos mais antigos ainda. A gente tem jogos, pesquisadores descobriram que o ser humano, né, fabricava, providenciava jogos de tabuleiro há 4.000 anos atrás, né? Então a gente tem aí o Senet, a gente tem o Mancala, a gente tem uma série de jogos que fizeram parte da história da humanidade, né? Que demonstra o quanto o jogo era importante para o convívio, para o aprendizado, para inclusive transferir informações, né? Há muitos e muitos séculos. Então, colocar o jogo no nosso dia a dia não é necessariamente uma novidade, seria aí um resgate. E um resgate com novos jogos, com jogos que têm uma possibilidade maior de serem explorados, né? Então, vou dar boa noite para todo mundo que entrou, está dando tchau. Vão me dizendo aí se o som tá bom, se estão conseguindo ouvir bem, se a imagem está boa. Se eu não responder para você o seu comentário durante a live, eu peço que depois entre em contato comigo. O meu Instagram é o Mais Que Jogos DH, então Mais Que Jogos Desenvolvimento Humano. Eu vou ficar muito feliz de te responder pessoalmente, de trabalhar junto com você, tirar a sua dúvida, se eu não conseguir responder durante o nosso encontro de hoje, tá bom? Então, perguntei dos jogos que vocês conhecem, e aí eu queria saber se vocês já repararam que os jogos estão muito presentes no nosso dia a dia, de uma outra forma, que a gente às vezes pensa que o jogo ele precisa de um tabuleiro, de uma mesa, de uma quadra, né, de regras muito específicas. Na verdade, parte dos jogos, que a gente chama de elementos de jogos, já estão muito presentes na nossa vida. E os nossos alunos têm assimilado essa nova forma de enxergar o dia a dia com esses elementos de jogos. E que elementos seriam esses? Existem alguns aplicativos de celular que ajudam a gente no trânsito, que ajudam a gente na reserva de viagens, de hospedagens, que nos ajudam a aprender idiomas. E que se você pensar bem, você vai lembrar assim, poxa, eu já entrei no aplicativo e sabe que quanto mais reservas eu fizesse, eu subia de nível, entrei numa classificação. Tem alguns de redes sociais que fazem isso, né? Que te premiam aí com algum, como que chama? Badge, né? De alguma
uma insígnia, uma medalha, que era a palavra que eu tinha esquecido. Então, você vai ter ranking, você vai ter prêmios. Se você não entrar no aplicativo dentro de algum tempo, você perde esses benefícios, né? Então, isso são partes de jogos que já estão presentes no nosso dia a dia e que os alunos que a gente convive, né, já mesmo sem se darem conta, já estão participando de jogos, já estão assimilando esses elementos de jogos para fazer, né, ou para ver alguém da sua família participando desses aplicativos, fazendo uma reserva, pedindo algo pelo celular, né, e aí recebendo, sendo recompensados aí com prêmios, com pontos, com descontos, que são elementos do nosso jogo. Aí eu queria lembrar para vocês que existe uma pesquisa que foi feita mais ou menos em 2018, do Instituto Gallup, que revelou que os alunos na escola vão perdendo engajamento. À medida que eles vão avançando, né, saindo do ensino infantil e adentrando no ensino fundamental, no ensino médio, proporcionalmente, enquanto eles vão avançando na sala de aula, né, nos níveis escolares, eles vão se desinteressando pela escola. Olha que triste, né? Então, a gente vê que tem aplicativos que engajam a gente no dia a dia e, por outro lado, a gente na sala de aula tem uma realidade muito diferente de alunos que estão deixando de se engajar com a sala de aula, né? Vão fazendo outras atividades enquanto as aulas estão acontecendo, vão se desinteressando, porque muitas vezes eles pensam que, por que eu vou aprender isso? Eu não vou usar isso mesmo, né? A gente mesmo, quando era aluno, falava isso, né? Eu sou formada em economia doméstica, eu fiz bacharelado e licenciatura, fiz MBA em gestão de pessoas, fiz especialização em ensino à distância e fiz mestrado em engenharia de produção. Então, eu tive a oportunidade de ficar muito tempo nos bancos escolares, né? Não só muito tempo depois, 15 anos na sala de aula como professora, mas muito tempo sentada escutando os professores. E o meu ensino foi bastante tradicional, né? De professor que falava, a gente que levantava a mão para pedir alguma dúvida, para perguntar se podia falar, se podia dar a nossa opinião, né? E os alunos, eles estão se confrontando com essa diferença. Na sala de aula eu não participo tanto e na minha vida, nas minhas escolhas, naquilo que eu faço no dia a dia, eu participo, eu sou premiado, eu vejo que eu estou evoluindo, eu vejo que o que eu fiz foi bom, né? Então, isso é algo que a gente precisa prestar atenção, porque ao mesmo tempo que na sala de aula a gente tem o hábito de reconhecer que é bom o aluno participar, que, poxa, aquele aluno é inteligente, nossa, que ideia criativa que ele teve, nossa, que bacana, ele teve uma iniciativa, fez uma sugestão. Por outro lado, existem muitas outras habilidades que a gente acaba não incentivando, não estimulando numa aula mais teórica, muito mais tradicional. Então, aí o que eu queria mostrar para vocês? Eu queria começar mostrando alguns dos jogos que eu vou mostrar para vocês. Aqui aparece, não sei se aparece para vocês invertido, né? O nome desse jogo é Sushi Go. O nome desse jogo aqui é Cortex. Desse daqui, Hanabi. Imagidice. Imagidice, esse jogo não tem no Brasil, mas tem um muito parecido chamado Story Cubs, tá? Que são esses dadinhos aqui desenhadinhos, a gente já vai falar sobre eles. E vou falar também um pouquinho sobre o Timeline. Coincidentemente, ó, não sei se você vai escutar, esses jogos são todos em latinha. Olha que bacana, né? Diferente, aumenta aí um pouquinho a resistência. Então, assim, estava falando sobre engajamento, a gente... Será que poderia usar, então, alguns desses elementos que a gente vê na rua, trazer para a sala de aula? Então, aí, é isso que eu quero comentar com vocês e ajudar a construir esse pensamento, tá? Então, assim, primeiro, o que são
os jogos de tabuleiro modernos, porque tá lá no título, jogos de tabuleiros modernos. O que seria isso? A Alemanha é um país onde, tradicionalmente, os pais têm o hábito de jogar com os filhos. O jogo faz parte da educação familiar. E lá na Alemanha existe uma série de oportunidades, existe um incentivo muito grande para novos jogos, porque como é um hábito familiar, tem sempre muita gente pedindo mais jogos. Da década de 90 para cá, houve um ressurgimento dos jogos. Eu falei para vocês que tem jogo de 4.000 anos, Então, de 90 para cá, os jogos começaram a incorporar novas formas de funcionar. Um dos mais que a gente pode destacar desses é o Catan, que o Catan é um jogo fácil da gente encontrar nas lojas de presente, lojas de brinquedos, O Catan é um símbolo desse rejuvenescimento dos jogos, não é o único, mas é um dos, E o que esses jogos têm de diferente? Então, eu perguntei para vocês aí sobre que jogos que vocês conhecem. Nos jogos que vocês conhecem, provavelmente, eu não vi se alguém respondeu isso, mas pode ser que você conheça o Banco Imobiliário, o Monopólio, que são parecidos, o War, que mais? O Jogo da Vida, que são jogos que têm trilhas, ou que você precisa jogar o dado, e quando você joga o dado, você vai se mover de acordo com o que aquele dado o resultado do dado. Então, deu 5, vou andar 5 casas. Deu 3, vou andar 3 casas. E aí, quando eu ando, o que acontece? Eu perdi a minha vez, ou posso jogar de novo. Então, os jogos mais tradicionais, vamos dizer que eles seriam mais dependentes do fator sorte. E os jogos modernos, esses que vieram aí com esse rejuvenescimento da década de 90 para cá, eles são jogos que não dependem tanto de sorte. Então, vai ter dado no jogo? Vai. Mas o dado não é aquilo que vai te indicar exatamente o que você vai fazer. Então, vai ter jogo que tem dado, mas o dado te dá possibilidades de escolhas. Então, assim, a combinação de 3 dados me indicam 5 caminhos diferentes que eu posso fazer no tabuleiro. Ou então, outra característica muito importante desses jogos mais novos é o tempo curto de jogo. Os jogos mais tradicionais, eles tinham aí uma duração de 2, 3 horas às vezes. O War, que era um jogo que eu gostava muito de jogar, eu vi pouquíssimas vezes o final dele, que são muito demorados, e aí não era todo mundo que podia esperar. Outra característica dos jogos mais novos é não ter eliminação de jogador. Quando tem, porque o jogo, aí eu digo que ele é mais curto, vai demorar em torno de meia hora, 40 minutos a maioria deles. Quando tem eliminação de jogador, o jogador rapidamente ele já começa a jogar em outra partida, não fica tanto tempo esperando como espectador do jogo. A influência da sorte, que é muito pouca, mas a capacidade que o jogador tem de bolar uma estratégia, pensar numa jogada, porque os jogos eles reúnem uma série de possibilidades de jogadas que o jogador vai escolher quando ele começa a sua jornada no jogo. Então, é outra coisa que os jogos também têm, eles têm história. Então, aqui, ó, por exemplo, esse jogo que eu estou mostrando para vocês, eu tenho outros aqui atrás, ó. Eu tenho alguns jogos, porque é um assunto que eu trabalho e gosto muito. Esse jogo, ele é um jogo de rodar cartas. E aí, o que eles fizeram? É um jogo do Sushi Go. Você está montando, você está num rodízio japonês. E você está escolhendo os pratos que você vai comer. Então, aí tem também a questão cultural, Então, ele tem uma narrativa e tem a questão cultural. O Hanabi é uma queima de fogos de artifício. Então, os jogos, eles reúnem temas muito diferentes, em que o jogador, ele pela própria história do jogo, às vezes ele quer participar, ele quer fazer parte daquilo, quer desempenhar um papel, ele vai ter uma ação diferente no jogo, diferente até às vezes de outro jogador. Então, essas são algumas características dos jogos, e porque eles são tão diferentes, um dado que eu tenho para passar para vocês é que no ano de 2018, que foi o dado mais recente que eu consegui,
a indústria de brinquedos, né, assim, no geral, faturou mais de 600 milhões de reais. Boa parte deles vieram de jogos. No mundo todo, em 2019, foram lançados mais de 5 mil. Gente, 5 mil novos jogos. Eu vou dar uma dica para vocês, se vocês gostarem, né, do assunto, quiserem se aprofundar. Há 2 semanas atrás, houve uma feira. Existe uma feira na Alemanha, na cidade de Essen, chamada Spiel. S-P-I-E-L. Spiel. E por conta da pandemia, essa feira aconteceu online. Então, se você entrar no site Spiel Digital, você vai se cadastrar se quiser, se não quiser se cadastrar, você vai conseguir visitar também. Você vai ver lá que foram 1.400 jogos em uma semana de lançamento na maior feira mundial, né, de jogos, que foi essa feira da Spiel, que aconteceu a versão digital. Então, olha só, tem um cenário tão grande, tão volumoso, com tanta boa oportunidade de aprender com ela, por que não aproveitar, né, para que a gente possa, então, colocar esses jogos em prática? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que esses jogos, eles também nos apoiam muito em várias das teorias educacionais que a gente conhece. Por exemplo, na sala de aula, a gente tem alunos que são auditivos, sinestésicos, visuais. E é uma boa forma de poder captar a atenção de todos esses que têm estilos de aprendizagem tão diferentes em uma única metodologia, que é o jogo. A gente tem, né, lá o estilo de pensamento do Kolbe, que fala que a gente tem pessoas que gostam de aprender fazendo questionamentos, que é o divergente, aquele que quer entender melhor as regras, aquele que quer experimentar algo diferente, né, tem o convergente, tem o acomodador. Então, também são estilos de pensamento que estão dentro de teorias educacionais. A gente tem a pirâmide de Glasser, que fala que quanto mais a pessoa pode discutir, participar, estar envolvido na atividade, ele vai aprender, ele vai reter esse conhecimento. E a gente quer muito que os alunos façam isso, né? Que não só sejam capazes de reproduzir o que aprenderam na sala de aula, mas reproduzir com reflexão, com aplicação, com a capacidade de colocar em prática, né? Mais do que as teorias educacionais, e também importante, os jogos eles vão estimular então as habilidades que eu falei para vocês. As habilidades cognitivas, respeitar o outro, porque eu estou, né, numa mesa, planejar, tomar decisões, pensar de forma criativa, pensar de forma estratégica. As habilidades sociais, que é colaborar. Olha, eu estou vendo aí... Trantonieto, educamos nosso filho com jogos de tabuleiro. Consegui ver essa mensagem. Bacana, viu? Muito legal. Aqui em casa a gente tenta cultivar cada vez mais esse hábito também. Então, falando sobre as habilidades sociais, lidar com regras, né? A gente muitas vezes quer fazer com que os nossos alunos entendam a importância de definir regras e todos poderem lidar com isso, né? Aprender a viver com as regras, e o jogo é uma forma bastante inesgotável, né? Uma fonte muito bacana de trabalhar com as regras, desde lá a regra do jogo até mesmo a regra durante o jogo, né? As habilidades emocionais, de saber perder, ganhar, se autoavaliar, falar, poxa, eu fui muito, né, impulsiva, eu não consegui esperar a hora de fazer uma boa compra, eu podia ter esperado mais. A questão de entender a diferença do outro, de entender que o outro ganhou, que o outro teve uma dificuldade e perdeu, mas que isso não é algo que vai se repetir sempre. Que isso foi um momento de vitória, um momento de perda, mas que talvez no outro jogo isso seja diferente, esse cenário seja outro, né? Então, os jogos são aí algo que a gente precisa de fato não perder de vista e entender como é que eles funcionam, como é que a gente pode levar para a sala de aula, né? Então, eu vou começar a mostrar aqui para vocês alguns desses jogos, né, que eu falei que iria mostrar, e falar para vocês como que eles funcionam. Então, o que que eu escolhi? Eu escolhi jogos que dentro da classificação dos jogos, eles até seriam jogos de mesa, tá? Porque eles não têm um tabuleiro mesmo.
Mas dentro dos jogos, eles seriam jogos de festa, jogos festivos, a gente chama de party games. E alguns são family games, que são jogos que têm poucas regras, eles funcionam num intervalo curto de tempo, a maioria deles é a partir de 8 anos, mas a gente tem muita oportunidade de trabalhar. Se não conseguir trabalhar o jogo todo da forma como ele foi pensado, a gente consegue trabalhar alguma ideia do jogo com os menorzinhos, e a gente consegue também adaptar o que foi esse jogo, né, o que é o jogo, para fazer essa transposição para um componente curricular nosso e levar isso para a sala de aula de uma forma mais aplicada, né? Aplicar um componente. Então, esse daqui, ó, não sei se vocês conseguem ver bem, estão vendo aí, ó? Esse joguinho é uma caixinha, olha, pequenininha, tá vendo na palma da minha mão? Chamada Timeline. Esse aqui é da história do Brasil, mas existem outros temas, tá? Existem temas de invenções, existem isso. Como é que esse jogo funciona? A gente vai colocar um fato histórico, vou pegar aqui pela ordem do que tá. Por exemplo, Revolução Pernambucana, tá? Alguém sabe aí quando a Revolução Pernambucana aconteceu? Tem alguém bom aí de história com a data na ponta da língua? Então, assim, como que ele funciona de maneiras gerais, tá? A gente vai pegar um fato histórico, vai colocar ele no centro da mesa. Então, a resposta é 1817, tá? E os outros jogadores que estão sentados ao redor, cada um recebe 5 cartas. E eles estão vendo, vou virar para vocês, eu vou ver as datas, mas eles estão vendo só os fatos, tá? Então, se eu fosse jogadora, eu estaria vendo aqui. Quando aconteceu o envio de tropas brasileiras para a Segunda Guerra Mundial? Quando que o Rio de Janeiro foi sede da Olimpíada? Quando foi criado o salário mínimo? Quando foi a inauguração do Cristo Redentor? Quando foi a descoberta do pré-sal? Então, tem aqui uma série de fatos históricos, tá? E qual que é o objetivo do jogo? Então, todos os jogadores vão ter aí alguns fatos na sua mão, só que eles não veem as datas, tá? As datas estão no verso, agora vocês conseguem ver, ó, a data tá assim, então eu tô segurando como se eu tivesse assim, virada para mim, eu não tô vendo a data. Eu vou escolher um fato histórico e vou tentar colocar ele nessa linha do tempo. Então, a primeira informação que eu tenho foi a Revolução Pernambucana, 1817. Qual o fato histórico que eu imagino que foi mais perto desse 1817? Eu colocaria aqui, ó, entre o que eu tenho, né, sede da Olimpíada do Rio de Janeiro, inauguração do Cristo Redentor, eu acho que eu colocaria que o Cristo Redentor foi na sequência, ó, e aí 1931, inauguração do Cristo Redentor. E os outros colegas, né, os jogadores vão fazer isso também, eles vão tentar baixar a carta de uma forma, sem ver a data, na sequência correta. Gente, por que esse jogo é bacana? Porque além de você aprender, esse jogo dura 5 minutinhos, tá? Se você colocou a carta no tempo errado, você descarta essa carta e compra outra do bolo para tentar de novo. Por que esse jogo é bacana? Porque eu posso mudar o assunto do jogo. Eu posso colocar uma linha do tempo para outro assunto, para algum assunto que eu estou trabalhando em geografia, para algum conteúdo que eu estou trabalhando em ciências, que não precisa ser fato histórico, pode ser uma sequência de acontecimentos, uma sequência de eventos. Então, eu posso numerar essa sequência de eventos. Vamos imaginar que os eventos vão de 1 a 20. Eu vou, né, numerar esses 20 acontecimentos, vou embaralhar, dividir para os alunos e eles vão se ocupar coloco um evento ali na linha do tempo e eles vão, tentar organizar essa sequência, né, na hora do jogo. Me engasguei aqui, tive que tomar uma aguinha. Então, esse é o timeline. E aí, olha o que é legal. Além da gente poder mudar o assunto, a gente pode também fazer assim, com que os alunos aprendam a questão de resgatar o ponto perdido. Porque aqui, se você colocou errado, você descarta a sua carta e compra outra nova. Você pode fazer a mesma coisa na sala de aula com a sua matéria. Você pode definir com os alunos, dizer assim, olha, quem perdeu ponto ou quem perdeu a oportunidade de fazer tal coisa, né, algo que foi combinado, algo que faz parte,
da avaliação, que faz parte da aula mesmo, que foi combinado entre vocês, você diz, nós vamos resgatar esse ponto. Então, você trabalhar isso de uma forma mais lúdica, porque a gente às vezes dá, né? Eu dou um trabalho para resgatar ponto, etc. Isso pode fazer parte de todo um ambiente lúdico de dizer, desse resgate de pontos, né? Então você vai cumprir X, se você conseguir me entregar X número de atividades feitas, você fica habilitado a tentar resgatar o ponto daquela outra que você perdeu, porque o que a gente quer? A gente quer estimular o aluno, mas a gente também não quer entregar as coisas muito fáceis, né? Então, se você fizer X tarefas, você fica pronto, apto a poder resgatar aquilo que perdeu, tá bom? Gente, se tiver alguma dúvida, ou se eu estiver falando muito rápido, vão colocando aí pra mim, tá? Eu vou tentar responder todo mundo. E como eu falei, se você não conseguiu, se eu não conseguir te responder agora, ou se você estiver vendo essa live gravada, você pode, por favor, entrar em contato comigo no meu Instagram, Mais Que Jogos DH, Mais Que Jogos Desenvolvimento Humano, então Mais Que Jogos DH, no direct, e eu vou responder para você, tá? Eu faço questão de te ajudar a não ficar com dúvida. O outro jogo é esse aqui, ó. O nome dele é Cortex. Ele é um jogo que reúne 8 tipos de desafios, tá? Então, memória, labirinto, cor, coordenação, repetição, frequência, raciocínio e desafio tátil. Que é assim, ó. Esse aqui é um desafio tátil. Vocês vão ver que ele tem uma textura, então em alguns momentos alguém vai ter que tentar adivinhar. Tem um manual lá, um cardápio das texturas possíveis. Ele tem que tentar adivinhar passando a mão o que é isso. Então, ele vai, né, olhar assim, virado de cabeça para baixo, só pelo tato, tentar descobrir que desenho que é esse, ou que imagem que é esse. Então, eu peguei o desafio tátil. Aí, tem desafios que são assim, ó, de raciocínio, ó. Qual figura que completa a que tá faltando ali, né? Que imagem completa? A gente tem aqui o de memória. Todo mundo olha rapidamente para todas as imagens, olhamos, e agora eu vou tirar, quem falar primeiro quais imagens estão aqui, ganha a carta. Então, esse jogo é muito bacana, porque assim, como é que ele funciona? Tem esses 8 tipos de desafios. Cada pessoa que completa 2 desafios iguais, então eu consegui acertar, ser a primeira a acertar, o desafio de memória, primeiro, 2 desafios, então eu ganho um pedacinho de um cérebro. Eu também consegui já acertar 2 desafios de frequência. Frequência é repetição, né? Quantas vezes uma imagem aparece mais do que a outra, um outro tipo de desafio que tem aqui nesse jogo. Aí ganha um outro pedacinho de cérebro. E quem completar primeiro, as 4 faces, né, do cérebro, 4 pedacinhos, então vai ter acertado 8 desafios, é o ganhador. Mas é um jogo rápido, porque você revela o desafio e todo mundo tem que ficar atento, e o primeiro que conseguir responder corretamente leva, né, o acerto. E olha que bacana, a gente pode criar o nosso próprio desafio, né? A gente pode nós mesmos pensarmos em desafios que fazem sentido para a nossa sala de aula. O meu trabalho é muito de estar junto com o professor para isso, para ajudar a pensar no que funciona para a sua sala de aula, e criar desafios que sejam muito específicos e que vão engajar melhor os seus alunos. Eu vou mostrar também, tô vendo aqui que o tempo tá passando voando, né, gente? Meu celular desligou na hora que eu fui iniciar a live, então ela começou aí com 5 minutinhos de atraso, né? Mas vamos lá. Vocês já devem ter visto, olha, eu já vi alguns professores mostrando os dados para vocês em algumas lives, né? O CIESP tem lives maravilhosas, nossa, eu tento assistir todas, quando eu não consigo assistir ao vivo eu vou atrás. E aí por isso é importante você fazer inscrição no YouTube, fazer inscrição no Instagram para não perder as lives do CIESP. Olha aqui, ó, esse jogo aqui é maravilhoso, o nome dele é Imagem Dice, mas o que ele é? Eles são dados que são desenhados, né, ó. Aqui no Brasil tem o Story Cubs, tá? Esse aqui eu trouxe de Portugal, não sei se já tem no Brasil, mas é fácil de achar. Então, todos os dados têm desenhinhos, tem 72 imagens aqui, porque são 12 dados com 6 faces, né? Então, tem 72 imagens. E como que a gente pode fazer? A gente pode usar para criar histórias.
Então, eu escolho o dado, eu jogo aleatoriamente lá na mesa com os meus alunos e vamos criar uma sequência de histórias. Então, cada um pega um e conta uma história, né? Começa a história, ó, tem uma cama. Ah, ontem à noite eu fui dormir e aí a minha mãe me deu um beijo, porque eu também tinha que acordar cedo. E aí vai contando histórias, né? Então, essa é uma das inúmeras possibilidades que a gente tem de usar o Imagidice ou o Story Cubs, que tem no Brasil, na sala de aula. E aí você não precisa usar o dado. Você pode pensar, junto com os alunos, um projeto de fazer desenhos das cartas. Faça cartas menorzinhas, né? Não precisa ser um dado exatamente. E aí você fica com um arsenal de ícones, um arsenal de desenhos, e vocês podem criar com as crianças, viu, Eliane? Olha só, esses dados, gente, e todos os jogos, eu já vou deixar para vocês onde que a gente encontra. A gente não encontra, já respondendo para não esquecer, a gente encontra nas lojas, nos grandes magazines, tá? Mas eu recomendo a vocês a sempre estar procurando nas lojas especializadas de board games, de jogos de tabuleiro. Então, o dado você pode fazer, né? Pode fazer os dados, isso mesmo, é muito bacana. Pode fazer as imagens só, as cartinhas, se as crianças forem pequenas e não conseguirem montar o dado. Mas falando sobre onde encontrar, existe um site no Brasil, e aí eu estou fazendo propaganda, não sei nem se eu posso, chamado Compara Jogos, que é um buscador de lojas, tá? Então vai ter um monte de lojas lá, e aí você procura pelo nome do jogo que te interessou. Você também pode procurar em sites, tem sites especializados já. A palavra melhor para você procurar é Board Game Brasil. Né? No Brasil, board game é jogo de tabuleiro, ou jogos de tabuleiros modernos no Brasil. Você pode fazer essa mesma pesquisa no YouTube, porque vai ter um monte de gente que grava vídeo, mostra o jogo funcionando, e aí é uma forma de você aumentar o seu repertório, tá? Conseguir encontrar os jogos e conseguir também aprender. Às vezes você não vai querer adquirir e quer aprender como esse jogo funciona, para você tirar uma ideia e levar para a sala de aula. Um último jogo é esse aqui, ó. Hanabi, que eu falei que é do jogo de fogos de artifício, né? O que tem de diferente? São dois aspectos. Primeiro, esse é um jogo cooperativo, e eu adoro fazer esse jogo em sala de aula. Por quê? Porque todo mundo está jogando no mesmo time. Todos os jogadores jogam contra o jogo. Então, um jogador não joga contra o outro, é um time. Então, é excelente para a gente fortalecer aí o trabalho em equipe, a paciência, a tolerância, né, saber respeitar as individualidades. Então, é um jogo cooperativo e existem inúmeros jogos que vão nessa modalidade de jogos, tá? Que tem essa mecânica funcionando assim, né? A mecânica é como o jogo funciona, então ele funciona de forma cooperativa. E o que ele tem de diferente? Eu vou virar para vocês, ó. Vocês vão ver as cartas. E agora eu tô vendo. Mas quando a gente tá jogando, o jogador, no caso eu não vejo as minhas cartas. Eu vou estar vendo as cartas assim, ó. Tô vendo o fundo das cartas. E são os meus colegas, cada um na sua vez, pode dar uma dica, mas ele pode dar a dica para mim, ou ele pode dar dica para outra pessoa da mesa, de uma forma que nós consigamos todos juntos formar uma sequência de fogos. Gente, mas não tem só a cor vermelha, não. São várias cores, branco, amarelo, azul, verde, tá? Então, assim, a gente precisa conseguir dar a dica certa para a pessoa certa encaixar a carta na sequência certa. Então, que dicas que eu posso dar? Só duas. Ou essa carta, vou pegar aqui, né? Porque ali tá a sequência, tá tudo certinho, não tem dica. Essa carta, e aí eu seguro assim a carta para a pessoa lembrar qual é, porque depois ela vai ter que trabalhar essa memória. Essa carta é o número 5. Gente, lembrando que eu não tô vendo que carta que é. Então, eu tenho que lembrar, ai meu Deus, esse é o número 5. Mas eu não sei que cor ela é. Aí vai passando as rodadas, aí de repente alguém me fala, essa carta e essa carta são verdes. Aí, poxa, essa aqui agora eu sei que é verde, e essa aqui então agora eu sei que é um 5 verde? Ah, aí eu posso sim
colocar a carta se for a hora de colocar na sequência, tá? Então, assim, estão me pedindo aí para passar o nome desses jogos, passo sim. Vou passar de novo aqui rapidamente o nome, a caixinha deles, né? Esse jogo aqui, o nome dele é Hanabi, tá? Esse jogo tem um PDF lá no meu Instagram ensinando como usar ele para trabalhar comunicação na sala de aula, tá? Então, no Mais Que Jogos DH, você vai entrar lá no link, na bio, e tem um PDF prontinho para vocês, ensinando como usar ele para trabalhar comunicação. O Timeline, aqui ó, Timeline, como se fosse linha do tempo, né? O Imagidice, como eu falei, eu não sei se tem no Brasil, mas aí vocês podem procurar por Story Cubes. Story, de história, e Cubes de cubos, né? De dados. Story Cubes tem no Brasil, tem vários formatos diferentes. Cortex também não tem só um. Tem de caixinhas de outras cores, com outros desafios, tá? E aí eu não vou me estender muito pra gente conseguir avançar com dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem me perguntar mais, eu já vou falando então as dúvidas que eu vi aí. Onde comprar os jogos? Eu já respondi, mas vamos ver, de repente a pessoa não estava aí na hora que eu respondi. Existem muitas lojas, e aí se você não anotou, anota também. Existem muitas lojas hoje de jogos especializados no Brasil. Esse é um hobby que está crescendo muito. O Brasil é um dos maiores consumidores de jogos de tabuleiro modernos, tá? Então, assim, tem muita loja. O que eu, como pessoa do hobby, recomendo que vocês evitem? Evitem as grandes lojas, evitem aquelas lojas de magazine, sabe? De departamentos, talvez você consiga até uma boa oportunidade, viu? Tô falando mentira, porque eu já consegui fazer boas compras. Em geral, as lojas especializadas em jogos, elas têm uma variedade maior. E tem alguém que vai te explicar melhor sobre como funciona o jogo. Então, essa seria a grande diferença, né? Mas, existem muitas lojas e você vai procurar na internet por loja de jogos de tabuleiro modernos ou jogos de tabuleiro modernos, e aí você vai ser encaminhado com certeza para uma série de lojas. Falei para vocês de um site que é um buscador de jogos, que é o Compara Jogos, comparajogos.com.br. Lá você tem opções de, por exemplo, eu quero comprar esse jogo aqui, você lá vai ver 10 lojas, 20 lojas no Brasil que tem esse jogo, aí você vai fazer a sua pesquisa de ver qual que é o melhor frete, o que está disponível, o que não está, você vai entrar nas lojas, igual outros buscadores aí que a gente já conhece no mercado, esse especializado em jogo, tá? Então, é um bom caminho, é o caminho que eu costumo fazer quando eu quero comprar um jogo, quando eu quero adquirir mais alguma coisa. Esse é o site que eu busco e que eu recomendo sempre nas minhas aulas. Quando terminarmos a quarentena, né, esse ano eu dei a aula no CIESP, bem no finalzinho, antes da gente começar a quarentena. Então, eu falei sobre a experiência criativa com jogos de tabuleiro, que foi uma aula que nós tivemos bastante prática. Os professores jogam, aprendem e juntos a gente faz essas mudanças, essas adaptações, né? Aprende com o jogo e agora para minha sala de aula, como é que eu posso usar esse jogo? E fiz também o Transforme Sua Sala de Aula em uma Grande Aventura, que é onde a gente vai pensar em estratégias, né? A Regina tá aí, oi Regina, obrigada pelo convite. A gente vai pensar nas estratégias de como aprender com os elementos de jogos, que são pontos, recompensa, bônus, medalhas, feedback, status, troca, negociação, leilão. Como fazer isso na sala de aula com a sua matéria, né? E esse é um assunto que eu gosto bastante de falar também, porque nem sempre a gente vai ter à mão o digital, vai ter disponível, né, o digital. Então, esse é algo que a gente precisa ter em mente de como
envolver, como engajar esses alunos com outra forma da gente trabalhar o conteúdo, trabalhar o conhecimento que a gente sabe, que é preciso que eles tenham, que eles desenvolvam, mas que ao mesmo tempo não estão mais tão disponíveis, né? Tão dispostos a aprender de uma forma em que não participam tanto. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês, que tenham saído algumas ideias. Continuo à disposição, se tiverem dúvidas, quiserem me enviar as dúvidas depois no direct, né, lá do Mais Que Jogos, ou mesmo através do CIESP. Essa live vai ficar gravada, então eu vou estar assim, dando uma olhadinha lá se apareceu alguma dúvida nos comentários, tá? Eu gosto muito de trabalhar junto com os professores. É um grande aprendizado para mim. Eu entro um pouquinho com os jogos, né, com o que os jogos têm para trazer para a gente, com tudo que a gente precisa aprender com eles, e eu aprendo com os professores também, né? Vou aprendendo aí uma forma de trabalhar, uma nova forma de enxergar, e posso, inclusive, multiplicar, né? O que eu aprendo com um professor, eu aproveito a oportunidade para poder levar para outros, tá bom? Então, eu vou encerrando por aqui. Um beijo para todo mundo. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no CIESP, no YouTube, para vocês terem acesso a todas as lives. Também aqui no Instagram, né? Se você ainda não está seguindo o CIESP, faça isso, para que você possa acessar cada vez mais conteúdos. De repente eu volto por aqui também, para a gente dar continuidade a essa conversa, né? Em outro tema, algo que vocês sugiram. Vai ser muito bom estar com vocês. Eu estou com saudades de encontrar o pessoal ao vivo e a cores, de poder abraçar todo mundo. Por enquanto a gente vai fazendo esse abraço virtual, tá? Então, agradeço muito a vocês e estou à disposição. Então, meu nome é Alessandra Daldim e o meu Instagram, Mais Que Jogos, DH. Estou esperando também pela visita de vocês lá, tá bom? Um beijo. Fiquem bem.